Olá, tudo bem com você? Estamos de volta a mais um episódio de inovação e sustentabilidade. E hoje elas estão de volta, as arquitetas que aceitaram o desafio de transformar um chalé em uma casa sustentável, com um fluxo de energia bem positivo. Eu vou conversar com a Carolina Henares, tudo bem? Que é especialista em Feng Shui tradicional, e com a Adriana Savi, que é arquiteta especialista em sustentabilidade. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. E aí, como é que ficou a cabeça fervilhando depois do desafio, né? Foi muito interessante, obrigada pela oportunidade. Realmente foi muito legal participar desse projeto tão legal do Marco. Então, a gente fez uma visita, né, lá à chácara. Vamos ver como é que foi. Kleber, por favor, pode colocar o vídeo da nossa visita. Esse portal já chama atenção, né? Já é bem bonito, assim. A gente já vê que está chegando num lugar diferente. É interessante, realmente, desculpe, marcar a entrada da edificação. É um espaço com uma natureza bastante exuberante, isso contribui muito dentro da proposta, né? E é muito fácil da gente tentar incorporar esses conceitos de arquitetura sustentável, saudável dos fluxos de energia, né? Digamos que, assim, você chegando num lugar desse, você já se inspira, né? A criatividade já vem a mil. Exatamente, e é um campo com muitas oportunidades, né? É um terreno que tem uma topografia interessante, né? As pessoas acham que o plano é mais fácil, mas não é tão interessante assim de trabalhar. E ele tem realmente um terreno muito rico que dá para ser aproveitado. A gente tem umas elevações ali no terreno que até vocês comentaram, né? Que são super interessantes. E que a gente consegue aproveitar isso, tirar partido mais importante quando a gente tem um terreno assim, né? Um terreno acidentado, um terreno que tem uma topografia específica, seja em declive, seja em aclive, é a gente tirar partido. Então, quando a gente pensa numa arquitetura sustentável, o primeiro passo, né, que foi que a gente conversou com o Marco, como a gente aproveita já que a gente tem essa característica natural desse terreno e a gente traz isso como diretriz de projeto, né? Então, tudo isso a gente já conseguiu começar a analisar ali, perceber orientação solar, né? Questões que estavam envolvendo a ventilação, a orientação desse terreno, no que tange a parte de sustentabilidade. Mas antes disso, a gente fez mais, né? A Carol fez muito análise para entender a questão dos fluxos que estavam envolvidos ali, né? Vamos começar vendo um videozinho que está ligado à vegetação e ao paisagismo, né? Que vocês estavam explicando para ele de que forma isso pode ser melhorado e de que forma pode ser adaptado ao projeto dele. Então, Kleber, por favor, você coloca o vídeo 2 para a gente? Tem essa parte de vegetação. Você está falando da parte que ele quer colocar as trepadeiras, né? Uma parte verde, assim, uma vegetação. Pode continuar, Adri. Isso. Então, o que a gente percebeu dentro da análise é a necessidade de a gente fazer uma contenção do sol, né? A gente tem um sol, uma incidência bastante intensa. E aí, quando a gente pensa numa arquitetura biofílica, uma arquitetura sustentável, a gente vai trazer essa vegetação para dentro da edificação, né? Então, a ideia é da gente incorporar essa vegetação cumprindo essa tarefa de fazer uma barreira desse sol, né? Então a gente consegue controlar porque a gente tem muito vidro na edificação, então foi uma das diretrizes que a gente entendeu que era importante para a gente pensar esse espaço, ali também no espaço, né, na parte do fundo desse terreno, onde a gente tem a escada, que é uma face oeste, ou seja, tem o sol poente, também fazer o controle... Está todo de vidro, né? Todo de vidro, então a ideia é da gente fazer um controle com vegetação e com elementos verticais e horizontais que contribuam nessa insolação direta, né? Reduzir essa insolação direta, porque senão a gente vai ter um aquecimento muito grande dessa casa. Isso que eu queria saber, essa insolação é pela questão do fluxo de energia, muita luz entrando, ou pela questão também do calor? As duas coisas, na realidade. São teorias, são escolas que se conectam, né? O Feng Shui a gente tem com a energia solar, ela traz muito Qi, né? É uma das fontes de Qi, além da ventilação. A gente falou no outro programa, explica de novo pra gente o que é o Qi. O Qi é o potencial de vida, né? Então, naturalmente, a gente já sente falta do sol, por exemplo, né? Então, tudo que anima a vida, tudo que traz a vida é chamado de Qi.
E é essa energia que nós percebemos e ela é categorizada e no Feng Shui a gente trabalha com essas, com características dessa energia, porque às vezes ela pode ser boa, às vezes ela pode ser muito quente, às vezes ela pode ser muito fria e a gente trabalha com esses potenciais. Uma insolação muito incidente, como no caso de um espaço totalmente aberto, com uma grande pele de vidro, a gente vai ter um excesso de insolação, ou seja, seria um espaço muito yang, principalmente nas áreas de permanência e fundamentalmente no quarto. A gente precisa que seja yin, para garantir que ele tenha o descanso adequado, para garantir que ele tenha condições de recuperar a sua energia no momento do sono. Se o espaço for totalmente aberto, ele não vai conseguir descansar, ele não vai conseguir dormir, a gente vai ter um espaço muito dinâmico, é capaz dele ficar ali acordado com todos os problemas do dia e o objetivo dele, que é repousar, não vai acontecer. E isso casa muito com as teorias de arquitetura sustentável. Isso, dentro da arquitetura sustentável, na verdade o sol, o vento, eles são fundamentais para a gente pensar arquitetura bioclimática, ou seja, quando a gente consegue resolver questões de conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, principalmente o térmico, a partir das características da edificação, aproveitando a insolação, aproveitando a ventilação, aproveitando a topografia, aproveitando os elementos naturais que eu tenho, e aí eu resolvo as questões de conforto. Então, a gente quer que esse sol entre, mas em determinadas épocas do ano e numa determinada quantidade. Então, por exemplo, numa época de verão, a gente vai fazer um controle dessa insolação. Para não aquecer demais. Para não né? aquecer demais, senão a gente tem um espaço muito aquecido e aí se torna desconfortável. E aí, se a gente vai falar de eficiência energética, eu vou ter que ter um sistema de condicionamento de ar, talvez, para manter esse espaço aquecido. Da mesma forma, o vidro, se não um vidro duplo, ou um vidro com características específicas, tem uma perda de calor muito grande. Então, eu também preciso fazer esse controle no inverno. Então, a insolação, ela é uma diretriz mesmo, dentro do conceito do projeto. E essa questão do calor no inverno lá, ela deve ser bem complicada, porque tem um pé direito muito alto, um mezanino, né? Isso. E aí eu acho que o ambiente deve demorar mais para se aquecer, não é assim? Também. O calor sobe. A gente vai ter, assim, dois cenários distintos. Então, a gente tem um ambiente muito difícil de ser aquecido ou resfriado, porque é um ambiente todo aberto, então eu não consigo fazer isso por ambiente. Eu tenho no verão um ar quente que vai, na verdade, o ar quente vai subir. No verão, isso vai superaquecer o quarto dele, que está na parte superior. Então, uma das sugestões é a gente fazer o que a gente chama de efeito chaminé, ou seja, uma abertura para a saída desse ar quente na parte superior. E no inverno, com esse vidro em excesso e essa perda de calor muito grande, a gente vai ter uma dificuldade também de manter esse ambiente aquecido, né? Então, o ideal, nesse caso, é a gente fazer um controle dessa quantidade de vidro, para que a gente tenha uma insolação mais controlada nas faces que são mais interessantes, e aí esse cuidado com o quarto. Porque quando a gente fala, além do Feng Shui, na arquitetura saudável, o ciclo do sono ele é muito importante, porque a gente vai respeitar o ciclo circadiano do corpo, né? Então, a gente precisa fazer a produção de melatonina durante a noite, para a gente ter a recuperação. E aí, quando a gente tem esse momento que a gente acorda, e aí o sol nasce, a gente vai começar a produção do cortisol. Se eu tenho muita iluminação entrando, artificial que seja, ele vai ter essa dificuldade do ciclo do sono. Até porque a gente, né, deveria, então, se deitar com o pôr do sol e acordar com o nascer do sol. E a gente não faz isso, a gente vai dormir meia-noite, 1h da manhã. E né? é importante que nesse final do dia a gente comece a simular, inclusive com as cores de lâmpada mais próxima desse entardecer, dessa luz do poente. Então, por isso que em espaços de repouso, a gente tende a trabalhar com o que a gente chama de cor quente, sabe aquele branco Lâmpada quente amarela, que vai mais para o amarelo, vai para um tom, né, não chega a ser aquele amarelo, mas ele vai para esse tom aquecido, porque ele vai reproduzir melhor o espectro neste momento, né? Então, é o mais adequado nesse período da noite. Que faz até a indução de melatonina, alguma coisa assim, né? Isso Porque vai dizem contribuir. que quando a gente acorda à noite, pega o celular que tem a luz branca ou azul,
Terrível. A gente desperta, né? Isso, a gente vai fazer o corte de produção de melatonina. O nosso organismo vai entender que é o momento de despertar. Então, se isso é, por exemplo, 2 horas da manhã e a gente ainda tinha um processo longo de recuperação do nosso corpo, a gente faz um corte naquele momento e o corpo vai começar a produzir cortisol. Ele vai entender que ele tem que produzir cortisol para estar alerta. E aí a gente não conseguiu fazer o ciclo completo do o nosso ciclo circadiano completo. Inclusive lá na chácara a gente tem uma situação que assim, se tiver muita parte de vidro, como vão ter outras 2 casas da família no mesmo ambiente, eu acredito que eles tenham que deixar alguma iluminação na área comum. Isso. Ele né? chegou a comentar, né, que nos caminhos teriam iluminação, inclusive. Então, né? eu acho que isso acaba indo para dentro da Sim, casa, Com né? certeza vai. E Acaba- uma das soluções que a gente trouxe em projeto foi trabalhar com peças que talvez fossem removíveis, né? Como se fosse um brise ou um charabi, alguma coisa que ele pudesse controlar essa Isso. insolação, né? Principalmente na área do quarto. Então, no momento que ele quer ter esse espaço mais aberto, porque é uma intenção dele, essa integração, e não vai ser, a gente não vai limitar essa integração. Mas no momento de que ele precisa dessa recuperação, ele tem esses painéis móveis em que ele vai fazer esse controle e aí naquele momento ele consegue ter esse espaço mais fechado. E aí como também vai ter um espaço de trabalho junto, durante o dia ele quer abrir, ter essa integração, é uma intenção você poder olhar lá para baixo, esses espaços conversarem, isso continua acontecendo, né? Mas aí, nesse caso do chalé, que ele quer fazer uma mistura, assim, de uma coisa rústica com um contemporâneo, o que vocês indicariam como brise de material para colocar no chalé? Qual seria o mais Pode ser indicado? metálico, pode ser madeira. Nesse caso, eu acho que talvez até o metálico, como ele já tem o elemento da pedra aparecendo muito forte, né? A gente imagina trabalhar com um piso de madeira, que é um piso natural, que contribui na uma temperatura mais confortável para a gente, né? Uma temperatura de sensação, né? Quando a gente pisa, e aí a gente poderia mesclar isso com esse elemento metálico. Tanto na base que vai segurar essas trepadeiras ali na parte externa, então isso ser metálico junto com esses brises metálicos. Aí a gente consegue brincar com esse rústico contemporâneo que é a intenção do projeto. E vocês indicariam, assim, uma cor mais fechada, um preto, ou brincar com as cores nessa questão desses brises? Então, eu particularmente acho assim, como é um chalé masculino, eu acho que é legal a gente trazer o masculino ali dentro, né? Então eu trabalharia com tons neutros. Então, tons mais terrosos, eu acho que iriam criar uma composição bem legal. Um tom preto também poderia ficar bastante harmônico naquela composição. Porque a gente tem uma proposta de trazer muita vegetação, né? Inclusive vegetação para dentro do espaço. E aí essa composição fica super legal. O preto vai ser pano de fundo, né? E a vegetação vai ser o que realmente vai transparecer ali. Eu sou adepta ao preto, pretinho básico. Pretinho básico para mim, sempre perfeito. A gente tem um depoimento, então, do engenheiro Marco Antônio Datti, e ele vai falar para a gente o que ele pensou, né, de ideia inicial quando ele fez o projeto do chalé. Vamos ver. A ideia inicial era ter uma casa para dormir, né? Aqui a chácara fica bem próxima do meu local de trabalho e eu precisava ter um espaço para dormir durante a semana, para não precisar ir até Curitiba, já que a chácara fica em Campo Largo, para pegar a estrada e assim eu podia estar mais próximo do trabalho, acordar mais tarde um pouquinho e ter uma qualidade de vida melhor, já que aqui tem todo esse verde aí que a gente pode aproveitar. Então, como a gente vê, o Marco fala que ele não pensou muito, né, na parte de sustentabilidade, apesar dele ser um engenheiro se preocupar com isso, mas não teve todo esse cuidado, e a ideia inicial era ter um espaço para ele ficar próximo do trabalho dele e não ter que vir até Curitiba, já que a empresa que eles têm é em Campo Largo, dormir, acordar e ir trabalhar, né? Mas que, de repente, agora com essa proposta de vocês, vamos ver se tudo muda. A gente vai para um rápido intervalo, então, e vamos continuar a conversa daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Até já. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância em jornalismo é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você.
E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Voltamos em instantes. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta e eu continuo conversando com a Carolina Henares e com a Adriane Savi, que são arquitetas especialistas em Feng Shui tradicional e sustentabilidade. Então, como a gente viu no primeiro bloco, né, vocês aceitaram o desafio de transformar o chalé do Marco Antônio em algo mais sustentável, mais agradável energeticamente e até para viver mesmo no dia a dia, né? E ele fez um depoimento na saída de bloco, nós vamos chamar que ele quer falar um pouquinho mais com vocês, no segundo depoimento do Marco Antônio. Eu acredito que pode se agregar bastante coisa, né? O meu projeto inicial, eu acabei não dedicando muito tempo, muita pesquisa, então eu fiz uma coisa bem simplificada, que foi apenas criar o espaço e as necessidades básicas, que seria dormir, né, tomar banho, descansar e ter uma área de lazer. Então eu deixei de lado um pouco essa questão de luminosidade, de conforto, que isso é muito importante para quem vive nesse espaço. E com a ajuda das arquitetas isso agregou muito, bastante. Então, lá na chácara, na visita, ficou bem claro, né, que ele disse que ele fez o projeto quadrado. Com a cabeça de engenheiro, né? Vocês usam outro termo até para falar sobre tem isso. Um projeto mais racional, né? Mas dá para perceber que ele começou no projeto mais racional, mas ele já foi quebrando isso na proposta, né? Então, ele contando toda a história de como foi, gente, esse processo. Começou de fato com uma ideia assim de um canto de dormir e ele foi sentindo a necessidade de ampliação disso. Então, se a gente perceber o espaço, ele tem hoje um espaço de estar, um espaço de jantar, né, um quarto amplo. Então, ele se transformou de um espaço de dormir, de fato, para um espaço de morar. Ele chegou até a comentar que tinha pensado em colocar um container, lembram? Sim, é verdade. Então, de um container para um chalé e para onde está caminhando é muita evolução. Eu acho que ele foi percebendo, né, essa possibilidade de conexão nesse espaço, né, que ele vai utilizar de múltiplas formas, né, e viu a possibilidade de criar um espaço muito mais confortável. Então, ele já tem muito essa visão. É claro que, como ele traz, ele acaba tendo uma visão mais racional do projeto, e aí isso a gente percebe. Então, a ideia foi a gente manter esse estilo que é dele também, tem coisas que são importantes ali que são dele, mas aí trazendo um pouquinho mais, né, de como a gente pode incorporar essas questões, principalmente do Feng Shui e da sustentabilidade. São outros olhares. Por falar nessa questão aí do Feng Shui e da sustentabilidade, vamos ver um pouquinho um vídeo sobre a escolha do terreno, que isso é muito importante quando vocês pegam um projeto já do início, que vocês podem também se atentar a algumas particularidades da escolha do terreno, né? A gente pode ver isso. Que é interessante de perceber, o primeiro olhar do Feng Shui é a gente olhar o terreno
e ver as formas do terreno. Aí é feita a avaliação com a bússola e também com o pêndulo. A bússola serve para a gente definir a face energética da edificação e isso vai basear todos os cálculos que vêm a seguir. E com o pêndulo é uma das ferramentas da geobiologia para identificar nós geopáticos, falhas no subsolo e a gente acaba definindo principalmente as posições de permanência e as aberturas através dessas técnicas. Então, o terreno, nesse caso, já era um local muito interessante, já estava escolhido, basicamente, e tinha um porquê muito legal. Ele estava numa posição de poder, como a gente chama no Feng Shui, que é as costas protegidas e com as laterais muito bem assentadas e, maravilhosamente, uma bela vista com natureza, com água, que é um cenário numa cidade urbana surreal, né? Mas ele consegue dentro de uma chácara e já existe tudo isso ali. Então, a posição do terreno em que ele vai assentar a casa está muito bem escolhida e a partir daí a gente começa a analisar detalhes, né, que é qual é essa face energética, isso repercute também nas análises de sustentabilidade, as direções, né, e também nos diagramas de Feng Shui, que vão determinar pormenores, que são cores, que são direções favoráveis para ele, onde a gente tem que ter a porta, onde a gente tem que ter aberturas de uma forma geral, onde tem que ter permanência, isso vem na sequência. E na questão da geobiologia, eu lembro que na visita lá à chácara, você falou muito sobre geopontura. Isso. Fala um pouquinho pra gente como que funciona. Então, um dos caminhos que a gente trouxe para a gente trabalhar com uma harmonização deste terreno, até porque a gente falou muito de aterramento, dessa questão de pertencimento ao local, existe uma questão de memória envolvida nesse terreno, que seria importante, isso a gente conversou bastante com o Marco, como trabalhar isso, e a geopontura é uma das ferramentas que a gente tem para ajudar nessa harmonização, né? Então, a geopontura, gente, é uma acupuntura da terra, que a gente usa uma rocha que vai ajudar nesse processo da gente conseguir mandar as energias que a gente pretende. Então, a gente intenciona essa rocha, pode ser uma rocha, pode ser um cristal, aí depende da intenção, depende do movimento, depende do que a gente percebe junto no terreno ou junto com quem vai ocupar, as intenções de quem vai ocupar. E aí foi uma das sugestões que a gente trouxe para o Marco, a gente fazer uma geopontura com o objetivo de fazer essa harmonização. Isso pode acontecer nesse entorno, não precisa ser no terreno imediato, pode ser como ele tem esse entorno que permite isso, muito legal. Então, esse é um dos caminhos que a gente vai trabalhar ali, é trazer essa geopontura para melhorar, harmonizar e melhorar essa energia do espaço. Então, como vão ter outras duas casas no mesmo terreno, essa geopontura poderia ser feita para harmonizar total? Sim, todas total. as pessoas que vão morar lá? Sim, claro que depende da altura dessa rocha, então existe uma relação de altura com o diâmetro de alcance desse intencionamento, então é importante a gente ter esse cuidado, entender aonde vão estar, a gente já sabe onde vão estar as outras edificações e aí mapear isso e a partir disso fazer essa geopontura. Não precisa ser uma. Então, a gente tem a possibilidade de fazer uma geopontura ou a gente distribuir algumas rochas para fechar todo o diâmetro que envolve as casas também. Então, são algumas possibilidades. A gente trabalha com triangulação daí e a gente faz o fechamento da onde a gente tem, porque aí a gente vai estar trabalhando com uma harmonização para todas as casas. Sabe o que eu achei interessante, Carol, que na conversa inicial com ele, né, apesar dele dizer que ele queria um espaço para dormir, ele também deixou claro que queria um espaço de lazer para reunir os amigos, né, o convívio social. E quando você usou a sua bússola, você falou, não, aqui tem uma energia maravilhosa para a convivência social. Fala um pouquinho para a gente. Quando as casas, elas têm perfis, né? Elas trazem uma diretriz do que a gente vai vivenciar ali, né? É o primeiro olhar, assim, qual que é o potencial geral dessa casa, que tipo de estímulo ela vai ter. Ao bater a Luopan, que é o nome daquela bússola, identificando a face, eu tenho o trigrama de referência do assentamento, né, já que temos uma bela de uma montanha, essa estrutura está consolidada, e aquela energia é um trigrama do I,
estava direcionado a um trigrama do I, de assentamento, que é um potencial realmente de muita alegria, de muita confraternização, de uma suavidade. O trigrama do I, ele representa o lago, né? Então, toda essa beleza do lago, toda essa alegria que o lago nos proporciona, somente de lembrar, né? Tá muito associado a isso. Tem outros detalhes que deveriam ser, que entram dentro de uma consultoria, a gente entra em pormenores, né? Com o consulente, para ele realmente entender qual é a casa. E a gente faz toda uma compatibilização do morador com essa casa, para ver se ela se tem algum ajuste que a gente precisa fazer. Aí são pequenos elementos que entram na sequência para deixar tudo redondinho. Agora, por falar em elemento e compatibilidade, né, com o dono da casa, a lareira é o foco principal. Vamos falar da lareira, não é verdade? Né? Quando a gente fez a análise combinada, né, do FENG com a arquitetura sustentável, e também pela fala do Marco de querer aquela lareira grande na sala, que reunisse as pessoas e tal, ela é o foco da casa, né? E no Feng Shui a gente identificou um setor a noroeste que precisava de um pouco mais de atenção. Fosse uma abertura, né, uma entrada ali externa, que tivesse ali uma porta, que as pessoas pudessem entrar, até era uma solução para garantir uma certa acessibilidade, mas também fazer com que a lareira ficasse naquela posição, quem entrasse de frente pela varanda se depararia com aquela estrutura que para ele é o coração da casa. E para o Feng Shui também funciona e para a Gel também funciona. Porque na geobiologia é muito importante essa primeira visão. Essa primeira visão, ela conta também uma história, né? Ela vai demonstrar um pouco do que a gente vai encontrar nessa casa. Então, se para ele esse acolhimento da lareira, esse aquecimento da lareira e essa reunião da lareira são muito importantes, então isso se torna um elemento importante. E aí, só para fechar essa questão da lareira, a gente tinha uma necessidade de fazer uma barreira na face oeste pela sustentabilidade, né? Para a gente, ali, muita insolação entrando. E aí, esse elemento vem com esse volume grande, com essa pedra também fazendo essa contenção, e aí nos libera na face norte um espaço onde estava essa lareira inicialmente, para a gente trabalhar com as paredes verdes internas, e aí trazer esse elemento vivo para dentro da edificação, que vai ajudar na questão de conforto, na questão de filtragem dos poluentes presentes no ar e na questão de biofilia, desse contato com a natureza. Claro que a gente tem uma natureza exuberante nesse entorno, mas a gente traz isso para dentro da edificação também. Essas paredes verdes, para quem não entende de arquitetura muito bem, seriam umas paredes com plantas do chão até o teto, seria isso? Isso, exatamente. Então, aí a gente pode, assim, uma parede com trepadeira é uma parede verde, né? No caso com o Marco, a gente pensou em trabalhar com uma parede que tivesse uma espessura maior e aí a gente tivesse múltiplas espécies pendentes que vão fechar. São espécies vivas, né? É importante deixar claro que tem que ser o elemento vivo, né? Às vezes a gente fala assim, vou fazer um telhado verde com grama artificial. Não, gente, não vai cumprir a função, né? Mas trazer esse elemento vivo para dentro da edificação. Então, é trazer essas vegetações. Se você quer fazer na tua casa, você quer trazer através de floreiras, através de uma estrutura de madeira e as trepadeiras subindo, a gente já está trazendo esse elemento, já é super legal. O que pode ser feito também numa casa que já está pronta, né? A gente está falando aqui de um projeto, mas quem está nos assistindo pode pegar essas dicas também, né? Sem dúvida. Colocar uma parede verde em casa. O que energeticamente isso traria? Vida. As plantas, elas realmente, a natureza, ela tem um potencial de autotransformação, né? E ela, para nós, ela tem essa memória de vida, de alegria, de um estímulo muito da natureza, né? E ter isso por perto. O que é importante se atentar é não encher a casa de plantas e também cuidar das plantas. Não adianta ter aquela planta lá que você vai esquecendo só por ter. Ela precisa realmente estar sempre bem cuidada. Eu acho que esse descuido aí com a planta já indica que a energia não está muito boa, né? A da pessoa, provavelmente. Exatamente. Então, a gente tem um videozinho, o vídeo número 7, Kleber. Ele fala sobre o estudo do ano e das energias que estão compondo, que estão ali
cerceando esse projeto. Você pode colocar para a gente, por favor? Bom, o Feng Shui, o Feng Shui tradicional, a gente trabalha com base no ano em que a construção vai ser construída, a direção da face, como nós falamos. Isso gera um diagrama de estrelas. E essas estrelas são potenciais do Qi, são potenciais de energia, que geram probabilidade de acontecimento, probabilidade de vivência da casa. E a gente, obviamente, busca, dentro de um projeto de arquitetura, ou mesmo de uma reforma, de uma adaptação da casa, estimular os melhores potenciais, para que a pessoa tenha uma vivência dentro daquele espaço muito significativa, tendo abundância, tendo bem-estar e estimulando tudo que é de bom, né? E minimizando, principalmente, os impactos mais nocivos. Então, o que eu pude perceber aqui nesse dia aí, você comentou com ela assim, olha, com essa energia que a gente tem aqui e puxando a lareira mais para frente, para o primeiro plano, talvez nem seja necessário fazer o acesso lá no fundo. Exatamente, porque a lareira, ela é um ponto muito yang, para ele tem um significado muito grande, então ele vai até lá. E o que eu preciso é dessa dinâmica do uso naquela orientação que vai ativar principalmente os potenciais de abundância. Então, a gente consegue casar o bem-estar dele naquele local com a abundância que é estimulada pela direção. E aí junta o melhor cenário. Quando a gente fala em abundância, normalmente as pessoas já pensam na parte financeira e não é exatamente só isso, né? Não só, né? É o todo, né? Para vocês. Prosperidade em todos os sentidos, né? Você estar bem, você ser o seu melhor, é isso que a gente busca. O Feng Shui não faz ninguém ficar milionário, apesar do Trump usar o Feng Shui também. Mas e muitos bancos trabalham com Feng Shui. Se ajudar, eu quero te contratar. É o que o Trump diz. Eu não preciso acreditar, eu simplesmente uso porque me dá dinheiro. Porém, não é só isso, né? O bem-estar que a gente busca para as pessoas é realmente uma estruturação. E é o que a gente tem muito visto nesse período de pandemia, uma segurança interna, uma segurança de si, é o saber agir, é o saber buscar os seus objetivos e conhecer o seu caminho. Esse é o maior dos resultados do Feng Shui tradicional. Quer complementar na sustentabilidade? eu vejo que você não se aguenta. Você quer falar um pouquinho? Não, é só porque tudo isso se conversa mesmo, né? A gente precisa pensar em todos esses elementos e isso traz a complexidade do que de fato é pensar o morar, né? Às vezes a gente tende a ver isso com uma simplicidade, mas o morar, ele envolve várias coisas e aí a gente pode ter um olhar sutil para cada um desses elementos e a gente tem a transformação. E o exemplo do Marco é isso, a gente não está pensando numa nova edificação de maneira alguma, repensar o que para ele já faz todo sentido, mas são ações pontuais que podem transformar essa relação dele com o espaço. Então, a gente tem um último depoimento do Marco, vamos ver o que ele diz assim, depois dessa conversa que ele teve com vocês. Eu estou bem empolgado para ver o resultado final, né? Confesso que o meu projeto eu tinha deixado de lado essa questão do conforto e considerando isso, o que as arquitetas sugeriram, eu acredito que vai agregar muito bem, vai crescer o projeto e eu estou bem animado para ver como vai ficar. Então, meninas, e daí? O que vocês acham que vai mudar agora no chalé do Marco, que era um projeto quadrado? Não, mas era um projeto quadrado que já tinha um quezinho de arquitetura ali, né? Ele já estava buscando coisas diferenciadas. Agora é com ele realmente ver o que ele consegue trazer, o que ele quer trazer para dentro de casa, o que para ele faz sentido, né? E eu acho que vai ficar muito bom. Eu achei legal, assim, ele acolheu muito as nossas sugestões, né? A nossa conversa foi muito fluida com ele e muito do que a gente foi falando fazia sentido. Putz, eu cheguei a pensar mesmo no telhado verde, mas daí não sabia muito como viabilizar isso. Nossa, parede verde, eu gosto de ter isso dentro. Putz, a importância da lareira. Então, assim, para ele, o que nós fomos trazendo no processo faz sentido para o que ele está procurando, para
para o que ele agora espera desse espaço que passou por toda essa transformação e não é mais um espaço para dormir, como ele até traz no depoimento, e se transformou de fato num espaço para morar, né? E eu acho que é essa mudança desse espaço mais racional, mais seco, para um espaço mais confortável, que ele vai ter mais qualidade de vida dentro daquele espaço. Ele já está se mudando para Campo Largo para ter mais qualidade de vida. Ele fala a questão de poder dormir um pouco mais, né? Então, ficar próximo do trabalho, não dirigir, trabalho, né, até Curitiba. Isso tudo é qualidade de vida. O que eu acho e aí a que... gente contribui um pouquinho com a arquitetura também, né? O que eu acho que ele sentiu nesse desenvolvimento de projeto e na nossa conversa foi muito mais o que ele realmente precisa daquele espaço, né? A forma como ele pode realmente agregar naquilo ali, como ele vai vivenciar realmente aquele local. Não é mais um espaço somente para ele dormir, né? Ou melhor, talvez seja somente para ele dormir em alguns momentos, mas a qualidade que isso tem, a repercussão que isso tem na vivência dele é muito grande, pelo menos 5 dias por semana, né? Olha, eu como jornalista, vendo vocês 3 conversarem lá, engenheiro civil com uma arquiteta especialista em sustentabilidade, uma arquiteta especialista em energias, né, no Feng Shui tradicional, o que eu pude perceber é que nenhum projeto deveria caminhar só feito por um engenheiro ou depois vir arquiteta, depois que está pronto e mexer naquilo. Tinha que ser desde o início todos os projetos, porque assim, vocês estavam tão harmonizados, inclusive na escolha dos materiais que ele tinha em mente, né? Que eram as pedras, as madeiras. Isso tudo conversou com o que vocês tinham, né? Para expor para ele, né? Na verdade, essa é a base da arquitetura, né? Nem o arquiteto trabalha sozinho, nem o engenheiro trabalha sozinho. Não à toa, são formações complementares, são formações que se conversam, né? Da mesma forma, né, eu e a Carol não atuamos na mesma área, mas a gente atua muito juntas, porque a gente entende que é fundamental essa complementariedade entre esses saberes. Então, quando a gente começa a entender, primeiro que eu não preciso dominar tudo, gente, tem muita gente que entende desses assuntos, né, sejam de questões mais técnicas, sejam de questões mais holísticas, sejam de questões de materiais, de sistemas, do que for, e quando a gente pluraliza a equipe, que foi o que você viu lá, né? A gente consegue chegar naturalmente em soluções mais maduras, né? Uma soma de conhecimentos que agregam valor imenso, né? E realmente faz das pessoas, né? Ficar muito rico. Por falar em projeto, em coisa bonita, eu vou mostrar um pouco do trabalho de vocês. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Telos Arquitetura, que a Adriane trabalha. Quer comentar? Então, esses são alguns projetos, né? A gente sempre trabalha com esse foco em arquitetura sustentável e arquitetura saudável, né? Então, sempre trazendo essa natureza, sempre integrado com o paisagismo. Então, vocês podem perceber o telhado verde, o sistema de geração de energia. Então, a gente pensa na técnica, uma biopiscina aqui, então, uma piscina natural que tem uma manutenção menor, uma qualidade dessa água muito maior, então é um espaço que se torna muito mais harmônico. A gente trabalha muito com o residencial, os vidros, né? Os vidros, essa abertura, então esse é um terreno bem controlado que a gente tem, de um lote urbano bem tradicional, mas a gente se abre para um bosque que tem nesse entorno, então a gente olha para essa natureza, a gente traz a natureza para a edificação, então as paredes verdes que vocês podem ver na imagem, uma geopuntura bem ali posicionada, onde a gente tem essa rocha no meio do jardim, né, com esse objetivo de harmonizar esse espaço como um todo. Então, são pequenos elementos, né, que vão deixando... Olha uma lareira lá. Olha lá. Então, uma lareira no centro, né, um espaço de troca, onde a gente tem esse espaço de música, que é o coração para essa família, né, então um espaço onde a família vai poder fazer suas trocas, se abrem para esse jardim, que abre para esse bosque, né, então são nesses pequenos detalhes que a gente consegue pensar isso. Então, novamente, né, bastante vidro, a gente traz de volta, né, essas esquadrias que se abrem na parte superior para eu fazer essa troca de calor em períodos em que a casa tem que ficar fechada, né, por uma proteção, por uma segurança. Então, são pequenos elementos que a gente vai agregando e vai deixando essa casa com esse viés de sustentabilidade. E aquela comunicação, né, do jardim com a casa, que parece que é assim que o desenho continua, né, só muda a cor do tapete. A ideia é que essa natureza entre mesmo, ou que
ir para o jardim fique fácil, fique natural, porque quanto mais esse cliente sai, quanto mais esse cliente se conecta com esse jardim, mais qualidade de vida ele vai ter. Claro. Os estudos já demonstram isso. Então, a arquitetura só facilita isso, na verdade. É um empurrãozinho. Vamos ver agora o trabalho da Carol. Essa é uma casa em Campo Grande que foi desenvolvida inteira com Feng Shui. Então, todas as aberturas, todas as portas, posição de permanência, posição de fogão, tudo tem um porquê. E esse também é um apartamento que aqui em Curitiba que foi desenvolvido com Feng Shui. E o que é legal de perceber é que você não diz, né? O que você imagina. Esse é de um arquiteto esse projeto aí é do William. E a gente não percebe o Feng Shui, né? Você não diria que esse projeto foi feito com Feng Shui. Porque a gente não precisa daquele monte de elementos É isso que eu ia perguntar, né? pendurados. Porque não tem os elementos. Não precisa. O Feng Shui tradicional trabalha com permanência, com os fluxos de circulação bem distribuídos, posição de cabeceira, posição de cama bem escolhida, compatibilizado com o morador. E aí os elementos que a gente fala dos 5 elementos, fogo, terra, água e ar, o ar é da cultura ocidental, desculpa. E água, a gente usa isso de uma forma integrada na arquitetura contemporânea. Então, temos ali a madeira representando a terra, o cinza representando o metal, o verde representando a madeira ou a árvore, os espelhos e, nesse caso, a fonte, o aquário, ativando a energia yang, num local que eu preciso de uma dualidade do yang com permanência do yin, de uma forma totalmente contemporânea que ninguém diria, né? E é essa sutileza do Feng Shui tradicional. Ele simplesmente está lá, você não precisa perceber. Nessa região a gente tinha um potencial de energia de bastante discussões e brigas e a gente conseguiu usar o elemento árvore que é o verde, né? Ele é representado pelo verde também pelas plantas de uma certa forma. Ele traz essa harmonização de uma forma muito mais sutil para um canto em que uma família vai conviver e para não ter maiores problemas. O cliente dizia que tinha um espaço. Não, esse daí era uma muita... reforma. Esse é uma reforma. Quando a gente foi fazer a análise de Feng Shui, foi casada com um projeto de interiores. Então a gente no projeto de interiores já conseguiu colocar os elementos da forma correta para fazer a harmonização daquele espaço. E quer dizer que, assim, quem está nos assistindo aí, se tem muita discussão com filhos adolescentes, por exemplo, vem pra casa de verde. Eu tenho claro... Não, por favor, não. Não existem regras no Feng Shui tradicional. O verde, ele pode estimular coisas bem complicadas, é melhor não entrar nessa, mas neste caso... a gente conseguiu trabalhar com o verde, ou seja, no Feng Shui tradicional, a gente avalia as necessidades da família, o local para ver se o problema está no ambiente, né? Se estiver no ambiente, a gente trabalha com cores, né? Com detalhes e principalmente com fluxo, né? Deixando mais yang ou mais yin aquele local. Acho que o principal, né, pelo que você tem falado aqui, já falou no outro programa, é a colocação dos móveis, né? Totalmente. Antes, a escolha ideal dentro de um projeto dos ambientes, numa segunda etapa do layout, do mobiliário, numa terceira etapa as cores do espaço e lá, em último, a gente entra com decoração e se precisar alguma coisa magnetizada, que são as famosas curas. Eu posso pôr o cristalzinho que eu tenho lá em casa. Mas essa é a última etapa, se precisar, se o cliente quiser. Não tem maiores necessidades. Como a gente disse, quando você procura Feng Shui na internet, a primeira coisa que vem é compre cristal. Compre cristal. Sim, virou marketing, virou venda, né? E o Feng Shui tradicional não é isso, com certeza não. Meninas, eu queria agradecer e gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para o Marco, né, que vai assistir o programa, para ele saber o que ele pode esperar agora dessa nova visão do projeto, diria o projeto de vida dele, né?
Ai, Marco, primeiro eu queria te agradecer, né, por você abrir o seu projeto e permitir que a gente pudesse trazer alguns elementos que possam contribuir na tua qualidade de vida. Então, o que eu espero para você a partir de agora é muita qualidade de vida, muito bem-estar nesse seu novo lar, né? E para quem está nos assistindo, pequenas adaptações, pequenos elementos podem melhorar muito a sua qualidade de vida no que tange a parte de sustentabilidade, no que tange a parte de saúde e bem-estar. Então, a gente olhar para essa arquitetura e entender que ela está nos influenciando o tempo inteiro. E que a gente pensar ela de uma forma mais detalhada pode contribuir muito com a qualidade de vida de vocês. Carol? Eu também agradeço, foi um prazer trabalhar um pouquinho, estar com vocês, conhecer a chácara, que é um local maravilhoso. Eu agradeço também a Kelly. Eu acredito que você vai conseguir realmente atingir os seus objetivos com essa construção. Desejo que seja realmente um local muito próspero, né? Que você possa usar as nossas dicas, né? Tanto de Feng quanto da arquitetura sustentável, da GEL, né? E poder ter aí um espaço que realmente te permita o bem-estar e toda a alegria e toda a confraternização que você busca. A todos nós, né? Aos demais. Como a Adri falou, pequenas coisas já fazem muita diferença, né? Então, aquela coisinha que está te incomodando, no Feng Shui a gente fala muito da intuição, né? Então, já faz a troca, já arruma, não deixa as coisas acumularem, né? A gente está num momento complicado e busquem essa segurança, tragam para perto de vocês o que faz bem, tá? Acho que basicamente seria isso. Queria agradecer a vocês, então, né, por terem aceitado o desafio, por terem se empenhado tanto, e foi um prazer passar esses dias aí com vocês. O prazer foi nosso. E até uma próxima oportunidade, então. Obrigada. Obrigada. Kelly. E obrigada a você também pela companhia. Assim como elas disseram, aproveite esse momento que você está mais em casa, que tem um tempinho a mais, e olhe para sua casa com cuidado, com carinho, siga a sua intuição e tente deixar ela da forma mais harmoniosa possível para você viver muito bem com aqueles que estão ao seu lado. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.